Após deixar a presidência da Câmara dos Deputados, o alagoano Arthur Lira voltou a casa como vice-líder da comissão criada para debater a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000. Em gesto ao presidente Lula, Lira disse que será escravo do diálogo na condução da matéria e que ninguém será contra a ampliação da isenção sobre o imposto de renda, que deverá beneficiar cerca de 10 milhões de pessoas. Da mesma forma, presidente Rubens, senhores deputados e deputadas, nós vamos nos empenhar para sermos escravos do diálogo, da construção do texto adequado para atingir o objetivo da proposição do governo do presidente Lula, que é de fazer a progressão da tabela de isenção para quem ganha até R$ 5.000 nesse país, a progressividade até os 7 e as consequentes taxações de quem recebe mais da forma mais adequada. Lógico que a gente não vai aqui discutir tudo nessa sessão de instalação. Se o presidente permitir algumas pinceladas, se não, de maneira mais democrática, eu passo para o presidente, faço só algumas considerações. E o senso de responsabilidade na condução da relatoria desse projeto será dividido com todos, não tenham dúvida. Combinarei com o Rubem Júnior, com os líderes partidários, para que a gente tenha aqui coordenadores de partidos, para que a gente possa fazer reuniões semanais para ir ajustando os rumos, as discussões, porque ninguém neste plenário, nesse país, é contra ou será contra, muito pelo contrário, a isenção para quem recebe até 5.000, intercalada com progressividade até 7, com justiça tributária, com justiça social. O que todos nós vamos ter que conduzir essa discussão é qual vai ser a melhor forma, a mais adequada de compensação para o governo federal, para estados, para municípios, para quem paga os impostos, que mantém essa máquina girando, para quem produz. Então, nada mais justo do que a gente conciliar, não é, justiça tributária com responsabilidade social, com responsabilidade tributária, com responsabilidade fiscal. Vai ser um mix, como tudo que a gente já fez nessa casa, com muito diálogo, para que a gente tenha um relatório que se ponha em pé. E relatório, eu sempre disse, não é do relator, são de todos os parlamentares que contribuem para isso. Era assim que a gente fazia. Os relatores tinham sempre que prestar contas ao colégio de líderes, aos partidos políticos, para que uma matéria viesse a plenário e tivesse sempre votação expressiva, no consenso mínimo da maioria da democracia. Então, como disse o deputado Rubens, com dados precisos, estudos viáveis e muito diálogo, nós vamos fazer, junto com vocês, desta comissão preliminarmente, o relatório que embasará essa progressividade da isenção do imposto de renda para aqueles que menos recebem no nosso país. Pouco depois de instaurada a comissão especial, deputados do PT foram ao plenário da Câmara celebrar o avanço da matéria. Um fato histórico, uma ação, uma proposta do presidente Lula, que hoje teve a comissão especial aqui instalada. Foi motivo de debate eleitoral em 2022, onde o presidente, de maneira taxativa, muito clara, assumiu o compromisso da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. É uma medida extraordinária, porque todos nós sabemos que os governos precisam de arrecadação para garantir a implementação, a execução das suas políticas públicas. Portanto, isentar significa que nós estamos abrindo mão dessa arrecadação. Mas, em contrapartida, e um debate que também foi feito na campanha eleitoral, junto para garantir a isenção dos 5.000, se propõe a tributação de algumas pessoas um pouco a mais, pessoas que ganham por ano acima de 600 mil. É uma medida justíssima. Todos nós sabemos que o sistema tributário brasileiro é desigual, é injusto. A balança não é isonômica. Nós aqui aprovamos a reforma tributária nessa casa. Nós aprovamos a reforma tributária. Só que aqui a reforma tributária incide sobre tributo sobre o consumo. Aqui é sobre a renda. E quem será beneficiado? Pessoas que ganham até 5.000. Portanto, o trabalhador vai ter uma economia nesse momento, vai ter mais dinheiro no bolso.
vai ter mais dinheiro no bolso, beneficiando inúmeros trabalhadores e trabalhadoras, homens e mulheres, de diferentes setores, da educação como professores, da área da saúde como enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores do setor de transporte, da segurança pública, em vários setores. A gente fica feliz porque essa Câmara instalou hoje a comissão presidida pelo deputado Rubem Júnior, do PT, cujo relator é o deputado Arthur Lira, ex-presidente dessa casa. Temos que travar esse debate com a sociedade de maneira transparente, conversando, dialogando com as pessoas, mas garantindo a justiça tributária que seja feita, que seja garantido de fato a isenção, mas cobrando de fato quem tem que ser cobrado. É uma proposta do governo do presidente Lula que a bancada do PT defende de maneira integral. Já se tardou, na verdade, mas ela veio em 2023. Ela veio nesse ano proposto pelo presidente Lula. E é importante lembrar que nós temos que votar até o final de setembro. Porque como mexe com o imposto de renda, esse tipo de tributo tem que ter sua aprovação de um ano para o outro. E ainda assim, com 90 dias antes de terminar o ano corrente. Portanto, para valer, em 2026, nós e Senado temos que aprovar até o final de setembro. Eu não tenho dúvida que essa Câmara, da mesma maneira que fez o debate sobre a reforma tributária, fará o debate sobre o imposto de renda e vai votar favorável. Mas é importante aqui a gente também destacar outras coisas, prioridades do governo aqui nessa casa, que tem a ver com a vida das pessoas, com a vida dos trabalhadores. Aqui tem uma medida que trata do empréstimo consignado, de dinheiro mais barato sendo emprestado ao trabalhador, para que ele também tenha economia, e é importante que a gente avance nessa pauta. Mas aqui também tem uma outra pauta, e o presidente Lula, no 1º de maio, teve ali a ousadia e a coragem de também tratar desse tema. Não é um tema fácil, é um tema importante para os trabalhadores, para as trabalhadoras, mas tem alguns setores da sociedade que são contrários, que é justamente a pauta do 6x1. E o presidente Lula disse que nós, a sociedade brasileira, o parlamento brasileiro, o executivo brasileiro, dialogando com amplos setores sociais e econômicos, do mundo do trabalho, do comércio, do pequeno comércio, do grande, do mundo industrial, do setor econômico, governos, quem pode impactar todo mundo. Mas ali é uma garantia também de justiça com o trabalhador. Senhoras e senhores, esses trabalhadores que ficam nessa jornada 6x1, eles não veem sua família, não têm um tempo adequado para o descanso, para poder passear, para cuidar da saúde, para outros afazeres, momento de lazer. E não é justo. Nós queremos um mundo civilizado, nós queremos um mundo de respeito. E aqui tem duas propostas tramitando, da deputada Érica e do deputado Reginaldo Lopes, muito semelhantes. E uma já está na CCJ, a outra tenho certeza que em breve lá será encaminhada, para que a gente possa ali fazer o debate, avançar e também criar a comissão especial. Então esse parlamento não pode se furtar esse debate. E além da mensagem do 1º de maio do presidente Lula, foi uma mensagem também em diversos atos no 1º de maio no país, de cidades grandes a pequenas, onde os trabalhadores ali manifestaram ser favorável a essa pauta. Repito, é uma medida de justiça, de dignidade, de respeito, de um mundo civilizado. E mais do que isso, é uma pauta inevitável. Tenho certeza que muitos de nós, de setores econômicos e empresariais, folgam muito mais do que um dia na semana, 2, 3. E não é justo que a gente queira que os trabalhadores tenham uma jornada excessiva, exaustante, e não permita que ele
possa usufruir ainda mais de sua vida, seja sozinho, seja com a sua família. Portanto, nós temos que aqui avançar nesse debate. Está maduro. Isso é uma mudança muito forte e radical na sociedade brasileira. Alguns têm medo se vai gerar maior ônus ao setor econômico. Ora, o mundo inteiro tem feito medidas como essa. O presidente da Espanha mandou hoje um projeto ao parlamento, reduzindo a jornada lá para 37 horas. Outros países também são exemplos. Porque o Brasil, uma das maiores economias do mundo, maior país da América Latina, não vai dar seu exemplo nessa pauta. Por isso que a gente defende também esse debate. Então, senhoras e senhores, colegas deputados e deputadas, nós temos muita pauta importante, necessárias para que a gente faça o debate aqui nessa casa, dialogando com a sociedade, para que a gente avance e produza mais políticas públicas efetivas, boas para a população, para o trabalhador do campo, da cidade, para a classe média brasileira, para amplos setores sociais, para que a gente demonstre, mais uma vez, que nós estamos de fato preocupados com aquilo que pode melhorar a vida das pessoas. A bancada do PT, de maneira integral, defende o avanço dessas pautas, a redução do imposto de renda, a isenção para quem ganha até 5 mil e, da mesma maneira, a pauta, o fim da jornada 6x1, com uma redução de jornada para que a gente permita que o Brasil avance na civilidade, na humanidade e no respeito aos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Contra a proposta de isenção, no entanto, um lobby da elite financeira exerce pressão nos bastidores do Congresso, como noticiado pelo ICL Notícias, e banqueiros encontram no texto alternativo, com a autoria de Ciro Nogueira, um respaldo para barrar o projeto original. Há cerca de um mês, áudios vazados de uma reunião do mesmo Ciro Nogueira, com agentes da Faria Lima, mostraram que o senador vem minando o presidente Lula, como estratégia para opor a elite econômica ao projeto de isenção no imposto de renda. No Estado, mas o Congresso vai ser o dito de contenção das medidas que eu acredito que o governo vai querer tomar daqui por diante para tentar reverter de forma errada a questão de popularidade. O governo, hoje, eu considero o processo de desgaste dele irreversível. Porque não se trata só de falta de confiança no atual ministro, que não teve a força necessária e o apoio necessário para tomar as medidas. Eu acho que o ministro, eu gosto muito do atual ministro, apesar de achar que ele não é nos termos econômicos, nenhum grande ministro, mas é um homem bem intencionado, o ministro Haddad. Mas ele não teve a força necessária, aí mistura um pouco isso com o interesse de ser candidato, e deve ser o candidato no próximo ano do Partido dos Trabalhadores, não tenho dúvida disso mais. Mas o Congresso não pode ter certeza que vai conter qualquer tipo de medida para tentar reverter de forma equivocada essa questão de popularidade. Eu acho que o nosso grande desafio agora é fazer essa transição até 2026. Eu estou focado nisso, politicamente, para o meu partido, para mim seria melhor agora romper com o governo, tornar o governo insolvente, sem condições políticas, mas isso seria muito ruim para o país nos próximos 2 anos, nesses últimos 2 anos de governo. Porque se o meu partido hoje muitas vezes me cobra, rompe com o governo, se eu romper, vai romper todo mundo.